Olá, dando continuidade à mensagem da parábola do semeador, hoje nós vamos falar da boa terra, né? E ela está em Mateus 13, verso 8, e o esclarecimento de Jesus a respeito desse verso está em Mateus 13, 23. E diz assim a Escritura, Mateus 13, verso 8. Ora, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, 23 está escrito assim: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. 4 tipos de solo representam as diferentes respostas à mensagem de Deus. É isso que temos como pano de fundo na parábola do semeador. As pessoas respondem de forma diferente porque estão em distintas condições, né? Algumas são insensíveis, outras descuidadas, muitas contaminadas por preocupações que lhes trazem distrações, e há também as receptivas. As condições oferecidas à semente foram as mais variadas, né? Ou seja, ou estava no solo, ou sob o solo, ou dentro do solo, ou acima do solo, que é o coração do homem, né? Diferentemente de todos os outros eventos, aqui nós encontramos um bom ouvinte, alguém que deu a atenção devida à mensagem, né? Desejoso e atencioso para com a semente que estava sendo semeada. Ele oferece a essa semente o quê? A essa mensagem que o ambiente propício, né, adequado para que os milagres transformadores sejam frutificados. Diferentemente dos eventos anteriores, aqui nós encontramos um bom ouvinte. Ele tem um coração desejoso, né? Ele é atencioso para com a semente que estava sendo semeada. Ele oferece a essa semente, que é a mensagem, o ambiente propício, adequado, para que os milagres transformadores sejam frutificados no coração dele, né? Haja uma transformação. Ele dá credulidade ao que essa semente pode produzir em seu coração, né? Esse ouvinte, ele não deixou a semente à beira do caminho, ele não deixou em regiões rochosas, né? Ele não permitiu que os espinhos sufocassem essa semente, mas ele fez algo parecido com o que está no Salmo 119, no verso 11 e verso 12, que diz o seguinte: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Quer dizer, esse coração é um coração desejoso pelo conhecimento, ele quer compreender, né? Ele quer interagir com a mensagem. Esse ouvinte, ele permite que a mensagem ele adentre a alma, né? Ele entra na mente e fortalece o coração com uma consciência renovada. Ele quer renovar a sua compreensão acerca das coisas. Esse ouvinte, ele quer saber como Deus pensa. Ele está disposto a ouvir os ensinamentos de quem é maior do que ele. Para esse ouvinte, ele tem a compreensão de que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os seus próprios pensamentos, né? Então, quando a palavra é recebida, é entendida e principalmente, né, ela é obedecida, ela produz uma fé que é autêntica, é verdadeira, que desfruta da vontade absoluta de Deus. Não da vontade permissiva, mas da vontade absoluta de Deus, né? A palavra semeada produz fruto. Olha que coisa interessante, né? Na mesma proporção em que lhe é permitido possuir o coração. A 100, a 60 e a 30 por um. Né? E isso me remete a pensar o quanto eu tenho produzido para o reino. Não só o que a mensagem do reino tem produzido em mim, mas também no que eu tenho produzido para o reino. Pois se o meu coração
estiver disposto, tanto quanto o solo apresentado como terra fértil, certamente o poder de Deus ele ultrapassará a transformação da minha vida e ainda me fará ser elemento transformador das vidas que estão próximas, que estiverem à minha volta, não é? Então, pensar não somente naquilo que a mensagem é capaz de produzir em mim, transformar em mim, mas eu, como elemento tratado por essa mensagem, o que eu posso produzir sobre o coração dos outros a partir da compreensão dessa mensagem, a partir da autoridade que essa mensagem transporta sobre a minha vida, a partir da verdade reveladora e libertadora que essa mensagem traz para a minha nova mentalidade, para os novos valores de vida que eu estou adotando agora, né? Certo pastor, uma ocasião, ele disse algo muito inteligente: a importância de se ultrapassar os limites da bênção e adentrar sobre a esfera de poder. Maravilhoso, não? E de que bênção eu estou falando? Da bênção de ter uma vida transformada, devota, cujo relacionamento seja íntimo, profundo, revigorador, que desfrute da presença de Deus. Não como Adão em certa fase de sua vida, em que ele teve medo, precisou se esconder por causa dos pecados, por causa do erro, mas se lembrar dos ensinos que estão nas epístolas de João, de que quando eu pecar, ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados. E também não viver uma vida de remorso, né, chorando pelo que eu fiz de errado, mas de arrependimento, ou seja, tendo a plena compreensão, me deixando ser convencido por essa palavra, analisando esta mensagem, me deixando ser convencido por ela, né, e me colocando na condição de me arrepender, ou seja, não fazer mais e continuar desfrutando da presença gloriosa de Deus, né? Então, essa é a esfera da bênção, né? E a esfera de poder. De que tipo de poder que eu estou falando? Do poder que dele se emana. Olha que coisa inteligente, hein? Do poder que dele se emana a fim de que a minha vida seja instrumento dele para a transformação de circunstâncias que aprisionam os meus semelhantes e os impedem de adentrar a mesma intimidade que a sua mensagem trouxe a mim. Isso significa que as fases e os momentos de vitória, né, aquilo que foi vencido, as dificuldades que foram vencidas, são para mim alicerce para fazer e levar essa mensagem a outros que também desfrutam no seu dia a dia de dificuldades semelhantes, que pode ser solucionado, pode ser vencido, que tudo é possível a Deus, né? Então, essa é a esfera de poder, é a de ser instrumento dele, seja como um semeador, ou seja como quem desfruta da presença dele e leva a presença dele a outras pessoas, né? E aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade, é o que diz a Bíblia, né? Então, se colocar na qualidade de ser templo de Deus, de ter o Espírito de Deus, é também se colocar na condição de aproximar as pessoas a esse mesmo Espírito, a levá-los a esse mesmo Espírito, ao conhecimento da sua vontade, vontade revelada na sua palavra. E aí nós entramos na esfera de poder, daquele poder que desaprisiona, daquele poder que quebra, que aniquila cativeiros, que traz curas emocionais, que traz uma boa compreensão da vida, que restabelece relacionamentos, né? Relacionamentos pessoais e principalmente relacionamentos com Deus.
Porque o que a gente precisa ter em mente é que essa mensagem, né, aquilo que foi semeado, ela não volta para Deus vazia. Independentemente de determinado coração, de determinado solo não ter dado a atenção devida, não significa que aquela mensagem ela ficou no vácuo, né? Na linguagem popular, não. Ela não volta para Deus sem antes realizar o que ela se propõe a fazer, seja no coração das pessoas ou seja sobre o conhecimento de Deus revelado nessa mensagem. Porque se a mesma mensagem que traz a paz, né, e que é o Evangelho da paz, que é o Evangelho da restauração, também mostra o juízo, também apresenta o juízo. Se a sua aceitação a essa mensagem, ela revigora a alma e aproxima do Criador, do Pai Celeste, a sua rejeição tem implicações terríveis também. Afinal, um dos primeiros vídeos a respeito da parábola do semeador, quem é que estava ali à espreita, à beira, ao entorno? Não era a figura do maligno para arrebatar a palavra semeada? Não era a figura dele e com a verdadeira aparência que ele tem? De destruidor, de ladrão, arrebatador, destrutivo das almas. Essa é a figura do maligno. Então, essa mensagem, quando semeada, nós estamos diante de um evento espiritual, de um momento espiritual, aonde o inimigo também está à espreita, procurando a quem possa tragar. Essa é a grande realidade das coisas, não é? E dentro disso, eu me faço uma pergunta. Que tipo de solo tem o meu coração? Quando eu ouço essa mensagem, que tipo de sentimento, qual é o meu comportamento acerca dela? É o que a deixa à beira do caminho? É o que não prepara o solo, deixando sobre pedras? Confunde o dia a dia e se deixa envolver pelas coisas deste mundo sem dar o devido valor a ela? Ou é aquele que acomoda em boa terra para experimentar o fruto glorioso de graça, de transformação e de misericórdia que essa mensagem tem sobre a minha vida? E nós temos alguns exemplos de pessoas que ao longo dos seus dias tiveram a oportunidade de receber essa mensagem e acomodá-la em bom lugar. José do Egito, por exemplo, os ensinos de seu pai, as orientações de seu pai levaram a uma intimidade com Deus. E aquele jovem de escravo passou a ser o segundo homem no Egito. Ele não deixou que todas aquelas circunstâncias difíceis que ele viveu trouxessem amargura no seu coração, ao ponto de rejeitar a oportunidade de comunhão que ao longo da sua vida Deus proporcionou quando o trouxe ao encontro dos seus irmãos. É um homem que acomodou bem a mensagem que foi semeada no seu coração pelo seu pai. Um outro jovem que acomodou muito bem essa mensagem, uma mensagem igual, foi Daniel, que não deixou com que as circunstâncias de pressão tirassem a oportunidade de ele demonstrar aquela circunstância, aquele momento que ele estava vivendo, de que ele tinha uma fé e uma relação com Deus que eram prioritárias. Foi quando ele rejeitou as iguarias do rei, que está no capítulo 1 ao capítulo 3 de Daniel. Quantas coisas nós vemos Deus realizando sobre a vida de Daniel por causa dessa predisposição em não se contaminar, em não se envolver com as coisas do mundo de então.
né? Se reservando, se preservando. Então nós vemos que quem acolhe bem essa mensagem, quem trata essa mensagem com consideração, Deus também o trata com consideração ímpar, fazendo de fato multiplicar, produzir a 100, a 60 por um. Então, a importância de nós tratarmos bem e valorizarmos essa mensagem. Essa é a mensagem de hoje. E eu peço a Deus que em todas as ocasiões que você tiver a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, que de fato você dê ouvidos a ela, faça como José fez, faça como o salmista no Salmo 119 fez, faça como Daniel fez e tantos outros fizeram e concederam a essa semente um lugar adequado no seu coração. Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo e vamos semear a palavra de Deus.